16 horas de trabalho por dia, condições precárias, baixos salários e exploração da força de trabalho, inclusive de mulheres e crianças. Foi nesse contexto que a consolidação das leis do trabalho foi decretada. Criada em 1943 pelo então presidente Getúlio Vargas, a CLT foi um dos primeiros instrumentos de inclusão social no Brasil. Ela reuniu regulamentações sobre a jornada de trabalho, descanso semanal remunerado, férias e organizações sindicais. O anúncio foi feito da sacada do Palácio do Ministério do Trabalho, no centro da antiga capital, Rio de Janeiro. O trabalhador brasileiro possui hoje o seu Código de Direitos, a sua Carta de Emancipação Econômica. A CLT foi uma obra fundamental dele que veio para regulamentar os direitos dos trabalhadores que estavam sendo conquistados com muita greve, com muito movimento, né? Getúlio, na época, levou em consideração, inclusive, toda uma legislação que já existia na Itália na época do Benito Mussolini, né? Na Carta de Lavori. Então nós temos aí, ao longo desse período, um histórico de mudanças que foram feitas na legislação, sempre no sentido de proteger os direitos de quem trabalha, né? E equalizar a situação e o processo dessa relação natural entre quem emprega, né? E quem está numa posição de formalização como trabalhador no Brasil. Desde então, a CLT passou por mais de 500 alterações. O 13º salário, por exemplo, veio em 1962. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, em 1967. Antes da Constituinte, a carga horária era 48 horas. Nós puxamos, e eu cuidei muito desse capítulo, para 44 horas. Nós conseguimos, no conjunto, regulamentar a questão sindical, né? Para que efetivamente seja assegurado ao trabalhador brasileiro o direito à associação no seu sindicato. A CLT, tal como ela estava posta, é uma lei na época em que o transporte de pessoas nos centros urbanos, nos principais centros urbanos do Brasil, era feito majoritariamente por bondes puxados, né, por mulas. Né? Nós tínhamos uma relação completamente diferente. Em 1999, foi incluído um artigo para regular e tratar do direito das mulheres. Em 2002, veio a extensão da licença maternidade de 120 dias, também para mães adotivas. Em 2011, foi aprovada uma lei que regulamenta o trabalho à distância. Mas foi com a reforma trabalhista de 2017 que aconteceram as mudanças mais profundas. Eu vou abrir o painel e vou botar em votação. Eu vou declarar aberto o painel. Quem quiser encaminhar, encaminha. Calma! A matéria vai à sanção presidencial. A nova lei deu maior peso às negociações coletivas entre patrões e empregados, permitiu a divisão de férias, criou o trabalho intermitente e acabou com a contribuição sindical obrigatória. Outra alteração polêmica permitiu a terceirização nas atividades fim das empresas. Só nesse ano, mais de 1.000 trabalhadores foram libertos, que estavam no regime de trabalho escravo, fruto dessa reforma trabalhista, né? Para ter uma ideia, cada 10 trabalhadores libertos, 9 são fruto de empresa terceirizada. Naquela oportunidade, nós formalizamos o teletrabalho ou home office, que eu me lembro que houve uma séria resistência a respeito desse tema. E quando aconteceu a pandemia em 2020, se viu que não se poderia passar se não houvesse o home office, que só foi regulamentado em 2017. O trabalho por meio de aplicativos, a informalidade e a chamada pejotização ganharam espaço no mercado. Essa mudança nas relações de trabalho fez com que políticos considerassem rever pontos da reforma de 2017. Você convence o trabalhador, no processo de urbanização, que ele bota o carro dele, não tem direito a nada. Se der acidente, ele paga. Se estragou, ele paga. Se ele não cumpriu o número de horas, ele que paga. Quem paga a gasolina é ele, quem paga o diesel é ele. É o melhor negócio do mundo.
Por isso que nós entendemos que essa questão tem que ser regulamentada. Mesmo o trabalho virtual, à distância, tem que ser regulamentada. Hoje nós temos mais de 3 milhões de trabalhadores, né, que trabalham no iFood, que trabalham em outros aplicativos como o Uber, né, e hoje há uma necessidade de trabalharmos tanto a questão do auxílio previdenciário para que esses trabalhadores no futuro, né, tenham essa salvaguarda em relação ao período laboral, como dos seguros necessários pela sua atividade. Então, essa regulação mínima, ela está sendo objeto de debate. O governo, inclusive, hoje imagina talvez a sua seletização. Eu não acredito que esse seja o caminho. O primeiro documento emitido no Brasil pertenceu ao ex-presidente Getúlio Vargas. A evolução não foi apenas na legislação. Ao longo de todos esses anos, a própria carteira de trabalho passou por mudanças. Com o avanço da tecnologia, foi possível dispensar o papel. Hoje, ela é digital. O estudante universitário Enzo Pessoa tem 18 anos e já está em busca do seu primeiro emprego com carteira assinada. Assim como todo brasileiro, ele também vai precisar do documento. Antes achava que tinha que vir presencialmente para tirar a carteira física, né, de trabalho, que nem antigamente, mas não, hoje em dia é tudo online, tudo certinho, rapidinho, facinho faz. A carteira digital pode ser solicitada online. Para isso, basta entrar no portal Emprega Brasil. O processo também pode ser feito pelo celular no aplicativo Carteira de Trabalho Digital. Por ser digital é bem mais simples, não tem o que perder, é tudo rápido, prático, assim, não precisa encontrar fisicamente a pessoa, só enviar o PDF que já está tudo certo. Documentos que a gente perdia, muita gente tinha 3, 4 carteiras de trabalho para poder, ou às vezes é uma coisa que deu errado no emprego, que ele não queria mais usar aquela carteira, e a carteira digital é muito melhor, muito melhor e muito boa para isso, porque até o número da carteira de trabalho ela mudou. Né? Hoje nós temos o número da carteira de trabalho digital, que é os 7 primeiros números do CPF e os 4 últimos é a série da carteira. Então já fica mais fácil para ter uma coisa única. Não tem como você perder mais uma carteira, aí você vai tirar outra, vai ser outro número, vai ter outro PIS, vai ter outra coisa. E isso na aposentadoria atrapalha muitas pessoas.